acabou que deu um problema aqui na explicação dessa parte, mas se eu tenho esse sistema de arco com compressão, você tem as várias pontas que saem dessa semente. Então, ó, a ponta 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. E aí você tem vários volumes para essas pontas, que são em Z. São Z dessas pontas. Então, o percurso de todas elas vai mudando conforme a sua descompressão situacional sobre os seus vasos, né? Então vamos desenhar um vaso aqui. Então o raio, o perímetro que ocupa esse universo, esse vaso, sobre a semente e o seu processo de expansão, a gente tem como o vaso um limite, um conjunto limitado, né? E aí sobre essas limitações, essa comunicação que transveste esse vaso, esse universo aqui, ele vai proporcionalmente se revelar essa planta, né, essa comunicação ao exterior, a partir da fractal que vai lhe obedecer, e sobre essa orientação, né, de vaso, chegar a um tamanho, uma adequação que lhe permitirá ser vista, e dessa vista se transformar sobre essas repartições pulsáteis que vão lhe conferir a fractal de se expor. Então tudo isso é uma certa fala, né? Se eu fechar ou transformar esse vaso em alguém que está comunicando, né? Essa semente, ela vai comunicar dessa forma. Então, para cada palavra, a gente tem uma semente que é detonificada a partir da letra. E sobre os arcos, né, de utilização, a gente tem os eventos de proporção de força que eles têm. E sobre essas forças e esses pesos, a gente tem as localizações e os desenvolvimentos direcionais que eles vão se desenvolver. Uma vez que a gente tem 24, a gente tem os sistemas de alfabetos e as desocupações com eles, para poder fazer essa descompreensão. Sempre em arco, a gente vai sempre procurar o sentido que vai fazer peso nesses varais sensitivos da nossa matéria. Então a gente tem o peso sendo dividido para poder conseguir fazer essa retenção, essa predeterminismo, a determinação reativa. Bom, e essa ascendência do reflexo da ponta reutilizada é isso. Você só vai acender se as raízes se submeterem a eventos, principalmente eventos solares, pulsáteis de contração, que vai lhe conferir o reajuste de suas raízes e de sua concorrência. Então, ser reconhecido pelo que diz a ponta
de sua corrente entregada pelas mãos que ondulam a declaração rasteira, sob colapsos pontuando em pontas de vista. Atortar-se pelo sabor de entrado, estrado e estado, mudar o balanço dos pontos que destacam o I em L, de se ver, desaflitivando o empuxo dessa refogada aromatizada em constridiulimune da ação, repontuada pela dispressão renderizada, na descorrida reflexa, passando do arco à conversa que acata, denominante comum, a cognição da dor que saber, da contraste, evacuando o destoado até que de encaixe e sublime na luz uma constante ondular da convicção espectrofotovoltaica. Bom, parágrafo grande. O que a gente faz com ele? Descompreende da sua grandeza. Então, ser reconhecido pelo que diz a ponta, a ponta ela é um calibre, certo? Como foi falado. E sobre esse calibre, não é mistério nenhum que em sua utilização a reação dessa demanda vai tracionificar-se a decompressão de um sentimento, de um reconhecimento nessa órbita, né, nesse sistema, de sua corrente entregada pelas mãos, né? Então, se ela está em uma corrente, no ponto dessa ponta, ela vai entregar, né? Ela vai entregar uma mudança, e essa mudança ela vai ser decupada a partir da ondulação e da declaração, né, que essa mudança corrompe, sob colapsos pontuando em pontas de vista. O que seria isso? Esse ponto de vista, ela está sempre ligado ao equilíbrio. Aquele equilíbrio de um referente. Então, e se a referência desse equilíbrio quer força para não se entortar, né, como se fosse uma planta ou alguém falando, um diálogo. E se eu quero ser objetivo, claro, num diálogo, eu não quero entortar ou precisar entortar a minha fala, porque a pessoa que tá me ouvindo está bem na minha frente. Então, para não se entortar sobre o clima, sobre esses colapsos e os pontos de vista, vai sendo detectado esse atorta, né? Esse desatorta, para se adaptar a ela, para não perder a referência e a eficiência dialogal, pelo sabor que é expediente, né? Entrado no estrado e estado, mudar o balanço dos pontos que destacam. Balanço dos pontos que destacam. O que seriam esse balanço dos pontos?
as arcoflexuras que permitem reenviar sangue ao organismo, insumos, né? Destacam o I em L. E aqui a gente tem o I mudando sua trajetória, né? A sua arcoflexão, de se ver desaflitivando o empuxo dessa refogada aromatizada. Então, como que você desaflita, faz o desaflitar? Então, você está com o vaso fechado, colabado, em I. Para você sair do I, você tem que fazer uma força de L. E para você mexer com o vetor força e fazer esse L aqui, ó, você tem que empurrar, né? E para ir empurrar, para a terra empurrar o vaso, né? A planta empurrar a terra, para a gente empurrar a descompressão que está em nós, a gente precisa falar, a gente precisa eliminar. A terra, ela precisa de se descontracionar para o sol. Então a gente tem que ir para onde está acontecendo. Para a gente desarcar, a gente tem que ir LI, a gente tem que ir IL a dívida, né? Para mudar esse volume de arcar, de se ver desaflitivando, para desaflitivar, desconstranger o empuxo dessa refogada aromatizada em constri de ulimunidação. Então vai ocorrer um empuxo dessa refogada aromatizada em ocorre uma constrição de ulimunidação. Meio que vai fazer uma imunidade de constrição para poder se amparar no diálogo. Então vai ocorrendo essa constrição, e ela vai sendo repontuada pela dispressão renderizada dos fluidos orgânicos, dos fluidos vegetais, e tudo isso vai repontuando pela dispressão, que é renderizada na discorrida reflexa, passando do arco à conversa que acata denominante comum a cognição da dor que saber one do contraste. Então a gente tem sempre o contraste, que é uma cognição. O contraste, ele é o pulso, falado bem no começo do vídeo. E quando ele é evacuado, o produto dessa evacuação é distoante, até que esse distoante seja apropriado pelo produtor ou pelo receptor, ou por quem vai comprar o produto, né? Então, quando você faz o L, isso acaba sendo destoado, até que e esse destoar, ele faz o encaixe, e esse encaixe, ele se integra e interage como um sublime, como uma subliminação da luz. Então é como alguém sublime na luz, ele meio que
despede toda desatenção orgânica que é feita para o ambiente, sobre efeito de riscos e sobrecimento, e sublima, e se sobe, e se acende. A planta e a sua semente é a mesma coisa. O nosso estado de importância frente a esse código, esse português, sobre esse figurino de linguagem, é fazer a subliminação de todas as despontuações contrárias a essa eficiência, porque nós trabalhamos a credificação nele, porque ele tem nos salvado, tem nos permitido dialogar, se comunicar, fazer essas relações em vida. Assim como a gente procura do nosso Salvador, da nossa natureza, a assemelhação para poder desmontá-los. Né? Então a gente monta esse português, esse figurino de linguagem, essas colocações, a partir dessa descompreensão da natureza. E sobre essa constante e essa preocupação, a gente vai desconstruindo essas convicções e vai espectrofotovoltaicamente examinando-as para melhorar a eficiência das mesmas. Então, esses espectros que vão sendo decompostos na imagem e no redimensionamento de administrar essas imagens para laudá-las sobre a eficiência do julgamento, né? De chegar e fazer aquela convicção na maior grupo de pessoas. A gente tem os fissionadores, né, os profissionadores, os professores que fissionam essas pontas em nós e nos desapontam com as notas. É bem assim. E sentenciam a gente nenhum numeral a partir delas. E isso tudo faz reflexo, faz o dessublime ou sublime, faz o entortar ou desentortar-se para um lado ou para o outro. E da palheta a palha encharcada de descomponentização. Então a gente já viu essa palheta, né, o emissor, e desse emissor dessa palheta, a palha ela vai sendo encharcada, vai sendo irrigada de descomponentização. Então você tem em princípio tudo como um oponente, e nessa oposição de tudo, a gente tenta compor um reflexo que nos assegura isso para tudo. Só que para poder fazer a união, a gente tem que fazer a descomponentização. Então a gente tem que extrair a apreensão dessa oposição. E aí a gente consegue fazer a união. E como o sentido da vitória sempre é a união, né? A gente sempre vence a guerra a partir da união, unindo as forças. A gente sempre vence a vida unindo nossas forças para se
continuar em equilíbrio e realizar as operações que mais lhes cabem nessa busca, a gente sempre tá nessa apreensão oportuna. Então esse é o sentido basicamente natural dos seres em estações reativas, centros reativos. E nesses centros reativos, né, temos várias formas de fração ou operação, né, de fratar esses riscos, né? Porque tudo que faz, assim como o Sol faz constrição a partir do calor, do tempero, né? Do tempero frente às células, porque todo o processo de calor gera uma certa expansão, né? Todo o átomo ele se expande com a força do calor, porque o calor ele comprime em uma força muito grande, é uma radiação mesmo. E com um alto calor, uma alta radiação pode até causar fogo em palha. E para não causar esses fogos nessas nossas palhas, nesses nossos vasos, nessas nossas injeções motoras, a gente vai nos encharcando. E ao nos encharcar, a gente consegue a desconstrição, a gente consegue a segurança para poder descomponentizar as ambições. As ambições que às vezes fazem com que sejamos, a nossa palha se queime e não consiga transmitir, né, ou se comunicar, florescer ou se desenvolver, né, na esperança de estar, né, nessa descomponentização. E isso acaba traumatizando e criando o vexamento de convencionar-se ser oponentizar-se. E aí vários processos são desencadeados por isso, né, nesses sentidos, né? Pela descoerência movimentada pela chama, o produto decompôs sobre a imagnificacionar reação. Então, imágua e imagem, água, flexionar reação, né? Nesses contrastes, né, de imagens e fluidos que flexionam essa reação, dos decaimentos eflusivos frente às temperaturas, dispersa entre os estragos um precipício a se reopinar, em expressionar-se com distinto disso. Dispersa entre os estragos um precipício a se reopinar. Então isso aqui é aprender com os erros, em expressionar-se com distinto disso, né? Então se você vai se tornando distinto, vai aprendendo o que causa estrago nessas decomposições, e vai se tornando
apto para poder fazer as distinções, né? Comparar a partir da comparação, diz comparar e aclamar da comparação a mesma desternura, com variação ou não da lesão marítima. Marítima é o ritmo, marítimo, depredada do músculo aos descascos de entalhe, né, da fermenta peça que a joninha algo onia da descompli em som o pléu dessa textura, né, o pléu dessa textura. Por que o pléu dessa textura? Porque dependendo da textura, o pléu, que é a constrição modal, vai permitir ou não, ou vai precisar de uma operação mais trabalhosa para fazer o pléu, né, nesse tipo de textura, né? A gente tem textura, né, e nessa textura às vezes o entendimento dela, para entender, para o outro organismo, para o receptor entender, fazer o R do E se transpor em D, misticamente falando, entendendo a mente falando, ele precisa de, às vezes, ferramentas, uma performance maior, uma variação, né, uma organização maior para descomplicar esse som que está sendo omitido a esse varal de sentimentos, para poder transpor, né, as peças em uma outra ordem, em uma localização que agora o sol vai poder bater com mais precisão, ou que as raízes vão poder, né, se estacionarem e frequentarem, né, se familiarizarem com esse ritmo, com essa textura, com essa lesão marítima, que depleda essa musculatura, as fibras, né, as células vegetais e tal, nesses entalhes de temperatura. E aí que, ó, o pléu dessa textura que sangue os ondulares na geometria restridimensionam. Que as ondulatórias de sangue, né, nessa passagem tecidual de textura e ondulatória frente às descargas elétricas, nessa geometria restringem o dimensionar a passagem, que vai ressonando a percutiva elétrica dessa tecnologia, né, que é uma palavra redimensionada entre as desatividades desvalidadas disso, né? Então, se você observa quais que são as desatividades que são desvalidadas disso em um ser, a partir da comunicação, você consegue critérios de ressoar e restringir o dimensionamento desse ressoar, ou desse abastecimento de sangue, ou desse trabalho vegetativo, seja como for, né? Na exatificação da sobrevivência e no dimensionamento do ser para buscar o equilíbrio, ele autotroficamente faz esses desserviços. Porém, na
fora desse plano, né, de autotrofismo das plantas como do ser, em busca de alimentar o seu trajeto, né, a sua certificação segura, ele às vezes se recompensa a partir da matança, né, do surgimento das ferramentas e da tracionamento disso, né? E aí é o que a gente tem muito hoje em dia, o heterotracionamento disso, né? É a imposição, né? É você pegar o vaso e mudar de lugar e exigir que dessa mudança o sol, como naturalmente ele se experde, faça as reações, e você cria na heterotração disso a lesão marítima que lhe ocupa, né? Então você se julga mais apto para poder fazer essa seleção. Assim como você nessa valentia procura escolher, né, comer a quantidade sem escutar os seus sentidos naturais. Então, dessa desvalidades disso, você tira o autotrofismo, que é a partir da autoescuta, desse ressoar dos músculos, se tornando, dizendo ao organismo, a partir dessas menções, o homem se traja em se reformar e criar uma profissão boa disso, né? E nessa de exemplificar essa profissão boa, ele muda esse traje de si mesmo e se desvalida disso. E aí nessa validade agora ele escolhe, né? Então ele escolhe o quanto que ele vai comer, aonde que ele vai plantar a coisa, quais são as matérias, isso aqui, ó. E agora ele se encontra mais predigente para poder fazer as descomponentizações, ou não, né? Porque como todas essas escolhas criam uma certa a pessoa ela fica crente de que ela acredita que as escolhas que ela faz são as melhores, né? Que ele é o melhor profissional, que os pontos que ele encontra nessa sua sistemática são os melhores, e aí ele se torna tão cheio disso, né? Tão orgulhoso, né? Tão encharcado, orgulhoso de óleos e essências dessas suas reações, que nesse traje ele meio que se torna esqueci a palavra. Ele cria um sentimento que a gente fala um nome, né? A gente gera um nome para corroborar com esse sentimento, mas geralmente esse sentimento não é bom para a sociedade, porque na associação desse sentimento ele se torna um espécime que meio que gera uma intimidificação muito alta
um grau de intimidação muito alto, que acaba que ele se torna um oponente de tudo, né? Tudo é uma oponentização para com ele, né? Nesse trajeto. E aí, para fazer a descomponentização já não dá, né? No trajeto que desveste o trilho, reimovindo da coroa a caractecaria. Porque é como se a pessoa ela tivesse muito tempo trabalhando, e nesse muito tempo trabalhando, de tanto performar naquilo, ela se tornou uma árvore que é famosa e dá fruto e tal, isso, aquilo, tá naquela dimensão lá. E aí, sobre essa dimensão, e tornando-se íntimo disso, né? Para aceitar qualquer outra coisa, o desvestir desse trilho, removendo da coroa, né? Removendo da coroa a caractecara, marcha escolhendo reafirmar por confiança aquecida e deprecisa asfixia em valor disso arcar e arar, né? Essa imitação, essa plenitude, arar. A gente tem o arar como melhorar a superfície de contato. Caractecara, mancha, né? A gente tem as manchas e as manchas, e as caras que são manchadas por outras caras, que te cara, dando preço, e colocando coroa, né? Nessa de coroar e descarar-se com cara e manchas, então a gente tem que esses trajes, né? Não, e esses trajes que são erguidos por essa atitude, eles se tornam muito difíceis de redimensionar. São palavras que são dificilmente pleonasmo, sofrem pleonasmos, né? Você dificilmente vai conseguir na imaterialidade dimensionar essa congeração, esse volume entre essa orquestração, entre esses vasos, entre esse varal, né? Porque é como se o peso desse heterotrofismo, né? Desse traje que faz com que as pessoas façam essa desvalidades disso, se tornam desobedientes em função de si mesmas, né, e não da sociedade. E aí elas vão se tornando pesadas, e na hora que a sociedade precisa admiti-las, elas fazem um efeito muito danoso para a sociedade. Nesse sentido aqui, a sociedade ela quer ser assim. Peraí.
Vamos lá. A sociedade ela quer ser mais ou menos assim, ó, cheio de pauta, mas pautas que fazem, né, fazem essa arca, né? Porque imagine que tudo é energia. E tudo é energia, porém as energias elas são desadmitidas pelos corpos que celebram essa energia, descarregando elas na celestialidade de ressoar nesses sistemas, né, em funcionamento. E a adequação dessas energias é a ressonância, né? Só que quando você chega num ambiente, né, e aí você tem várias pessoas estacionadas em vários locais dessa energia, né, desse universo. E aí você chega e tem um cara assim, ó, né? Esses caras aqui, eles dificilmente vão ficar aqui, ó. E para esse cara ficar aqui, ó, essas energias elas têm que puxar aqui, ó. Então as energias que ficam aqui, ó, vão ter que puxar porque essa energia ela faz isso aqui, ó, ela vibra isso aqui. Então, para sustentar essa energia aqui nessa localização, em suas raízes, né, e seu crescimento, tal, né, na sociedade, as pessoas, né, essas pessoas vão precisar de operar por ela e vão ter que puxar ela em todas as dimensões para poder manter ela. Então essa é uma empresa grande, né? E aí que nasceu de uma sementinha aqui. Bom, e aí isso toma muito, né? Toma muito essa questão que a gente falou dessa desatividade, desvalidades disso, né? Uma vez que nesse heterotrofismo dessa planta ou desse ser, né, que a gente pode colocar como um ser também, desenhar um ser aqui, ele acaba desvirtuando toda a capacidade dessas outras energias, desses outros seres, porque esses seres têm que serem seres em função dessa estação aqui, ó, e crerem nessa estação, né? Eu sou por essa estação e eu creio por ela. Tá certo que é uma planta, né? A gente pode decodificar que é uma planta que ela abastece isso e aquilo, né? Só que por exemplo, a sociedade é isso tudo. Só que se isso tudo tá fazendo forças contrárias à sociedade, esses seres que se relacionam com esses seres e todas essas relações vão mudar em função dessa edição aqui, ó. E tudo que ela contorce e faz contração vai mudar vai fazer rebeliões aqui, ó. Vai fazer vários deflexões. Nessa deflexão, os vetores que fazem comunicações, né, corrente, vão precisar não só de realizarem as desconstrições normais, mas elas vão ter que fazer operações desconstritivas frente a essa engenharia aqui, ó. Então a gente vai ter que descontorcer-se para com essa, sabe? E é esse trabalhos vetoriais, né? Uma vez que a gente tem isso num gráfico, olha,
se eu tenho essa linha num gráfico, o vetor, esse vetor aqui, ó, ele vai ter um z, uma área, uma altura e uma profundidade. Essa profundidade ela vai fazer essas transformações nos diálogos das vidas, né? Então a gente aumentou muito essa compreensão. E o produto dessa semente, né, que dissemeou e dissemificou a partir das suas raízes e das suas fixações, no controle, vai sempre buscar o seu ser heterotrofismo que fez essa desordenação natural. E agora tem o controle dessa desordenação, esse ser. É complicado porque as orientações elas estão aí desarcando. Porém, nesse arco a gente não tem seguranças, né, para essas medidas, para essas repartições. E aí nesse de varal de aguardar na porta reações de grau, a gente acaba comunicando e sentenciando a esses expedientes. E o pleonasmo é esse ultrajar-se, né, sobre esses expedientes e essas descompressões, fazer misticamente a mudança de E para com R, para que o D, né, e o dearcar-se disso se torne um resultado positivo e não negativo para o maior número de descrições possíveis. E aí você consegue isso fazendo na semelhação a construção percussiva do diálogo. Tô com dificuldade aqui na câmera, vamos ver se agora vai. Bom, tem horas que o programa ele dá certos problemas aqui, mas o nadar e haver desse pleonasmo foi muito mais além do que a gente imaginou, uma vez que a gente fez uma analogia que trouxe um sentido muito maior para nosso para nossa para performação desse pleonasmo, né? Uma vez que conseguimos, a partir da instrução do diálogo, a gente sempre fala ondas, né? Ondas sonoras. E dessas ondas sonoras a gente tem várias sementes que descontracionam e reestabelecem sentido a partir dessas descontrações.
E aí a gente tem a altura desses sentidos, né, dessas falas, os timbres que destematificam e aumentam a eficiência dessa detecção, dessa somatória de, de semeação. E tudo isso, tudo que a gente fala, constrói ou sintomaticamente apenas uma peça, né? Então, uma placa. Então você tem em uma placa vários detectores. E nesses detectores, a retroprojeção que eles alcançam, né, é enorme, né? Você tem a adequação desses detectores, e aí desses detectores, né, as sensações e as causas que eles causam. É enorme. É enorme e ao mesmo tempo nós somos enormemente edificados por essas relações. Bom, conhecendo e se fascinando a partir de toda essa relação poderosa, né, de criação para criador, de pressão e descompressão, e a gente acaba sendo muito podendo, né, adquirir tamanhos invariáveis, né? Você bem vê que nessa habilidade da comunicação a gente pode fazer várias desmistificações, né, do que a gente fala. E isso é muito poderoso, porque por mais que sejam ondas e sentimentos, todos esses sentimentos encharcam a palha, o empalidecimento de nós de várias formas. E tudo isso nos preenche e nos motiva, né? Então, tá aí, literalmente, essa apresentação do pleonasmo tem para poder colaborar com os sentidos, né, de vocês, fregueses dessas relações, né, nós, né, seres humanos. Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Conforme for, deixe nos comentários sugestões, são bem-vindas. E semana que vem a gente fala de uma outra figurino de linguagem e a gente tenta nadar e haver algo além do que se tem, né, na vocação estudantil, né, na vocação de sala de aula, aprender que lá parece que a gente é meio que galinha ciscando. E aí, quanto mais rápido a gente ciscar e tal, e ser pontuado, melhor. Mas na vida não, na vida a gente vai ter sempre terminal reativo para poder fazer essas reflexões, né? Porque elas são constantes, elas estão a todo momento tentando fazer essas contrações pulsáteis em você, até que encontre o pleonasmo certo que vai fazer você obedecer a vida e a natureza dela, né? Fazendo você liberar esse heterotrofismo errôneos,
que fazem você acreditar que é dono de algo, né? Ninguém é dono da vida, né? Nós somos abençoados pela vida, mas não somos donos, né, de nenhuma vida. E é aí que mora a verdade, a salvação. Fica aqui, um abraço então e até a próxima. Falou.